Amém, glória a Deus, saúde a amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja, vocês estão bem? Amém, eita, é bom demais, quando o som está abençoado, glória. Queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês, livro de Gênesis, capítulo 17, o verso 1, primeiro livrinho, Gênesis 17, verso 1. Amém? Vocês acharam? Glória. Gênesis 17, a partir do verso 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Faça a minha vontade e seja íntegro. Farei uma aliança com você e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Amém? Glória a Deus. Para a gente entender Gênesis, o capítulo 17, eu só queria ler com vocês Gênesis 16 e o último versículo, que é o 16, que diz o seguinte: Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Amém? Ismael, filho de Abraão, com H. Existia uma promessa. Hoje é um culto que é um culto de milagres. Não que os outros não sejam, mas é um culto no qual Deus gera milagres na nossa vida, no nosso coração. E a gente entende que o Senhor, Ele tem um propósito nisso daí. Abraão, aqui começa a história, ele era chamado Abrão. Ele teve um filho com H, mas a promessa de Deus sobre a vida dele era de um filho com a esposa dele, preste atenção para vocês se ligarem, Sarai, que ainda não era Sara. Mas às vezes a promessa, ela está demorando a chegar. E ele estava um pouco desapercebido e não entendeu, a princípio, que Deus tinha algo maior para a vida dele. Isso acontece muitas vezes também conosco. Às vezes a gente está olhando uma situação, está achando que Deus já falou através daquela situação, mas Deus tinha algo maior para Abrão. Quero te dizer que muitas vezes a gente está olhando para a nossa situação na qual nós estamos vivendo agora e acha que Deus ou esqueceu, que é claro que Ele não esquece, mas às vezes vem vamos dizer assim, um tipo de dúvida na nossa mente. Será que Deus esqueceu? Será que Deus falou de outra maneira e a promessa, eu entendi o recado diferente? Mais ou menos assim. E aí Deus estava dizendo: Abraão, eu tenho uma promessa com você. Eu tenho aliança com você. Em outras palavras, ele estava dizendo: não se precipite, espere, porque vai acontecer. Aqui a Bíblia diz que quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele. Foi o que a gente leu, não é assim? E o Senhor disse o quê? Eu sou o Todo-Poderoso. Quer dizer, eu sou o El Shaddai. Essa expressão El Shaddai é a mesma coisa do que Todo-Poderoso. Na Bíblia aparece 48 vezes na Bíblia essa expressão. Gente, é muita coisa aparecer 48 vezes a mesma expressão. Deus dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, eu sou aquele que é para você confiar nas minhas promessas, porque as minhas promessas, elas irão ser cumpridas na sua vida. Mas Abraão, ele estava olhando aquela situação, já achava que a promessa era Ismael, mas Deus tinha algo maior. Não que Deus não amasse Ismael, não era isso. Inclusive, quando a gente vai ler no capítulo 17, Deus
ele diz que vai também abençoar Ismael, mas Deus tinha algo mais profundo, queria fazer um milagre, ele queria que verdadeiramente o nome dele fosse conhecido como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia. E Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão, estou aparecendo para você. Quando ele teve esse filho, Ismael, ele tinha 86 anos, que a gente acabou de ler. Ele tinha 86. Presta atenção, 86. Mas quando Deus falou a ele, na verdade, vamos entender dessa maneira. Deus marcou aquele encontro com ele para dizer: Abraão, eu tenho algo maior contigo. Ele já não tinha 86 anos. Ele tinha agora, que é o capítulo 17, verso 1. Ele tinha quantos anos? 99 anos. É muito tempo, quase 100 anos. E aí ele pensou, né? Eu estou agora conjecturando, dizendo que ele pensou, porque quando a gente vai lendo e vai estudando, a gente vai entendendo que Abraão também, ele falou, ele verbalizou aquilo que ele pensou. Porque primeiro a gente pensa, né, assim? Depois a gente fala, verbaliza. E ele estava dizendo: rapaz, eu já tenho 99 anos. Eu já estou, né, mais para lá do que para cá. E Deus tem promessas grandes, dizendo que vai abençoar minha descendência, que da minha descendência, inclusive, terão reis. Isso aqui está escrito tudo no capítulo 17. Deus estava dizendo para ele que tinha algo grande. Sabe quando Deus chega para você e diz: eu tenho algo grande com você, e você acha que aquele algo grande já aconteceu, mas Deus está tendo um momento com você de preparação e também ativando a sua fé. Você tem que crer na promessa. Foi falado aqui para crer na promessa, porque se a gente não crê na promessa, foi falado também em quem? Em Tomé. Tomé precisou ver para crer. Não foi assim? Não foi lido aqui? Eu vou aproveitar o gancho, não é? Glória a Deus, a gente não precisa ver para crer. A gente crê nas promessas de Deus, mesmo que não esteja vendo nada ainda. É como um filho, quando uma mulher está grávida e vê um resultado positivo, está grávida. A gente não está vendo o filho, mas a gente já está mentalizando que vai nascer uma criança e que aquela criança será uma bênção. Ela está sendo gerada no ventre. A promessa, ela é gerada no ventre, é uma geração. Ela está sendo gerada, a promessa vai sendo nutrida, vai crescendo e depois vai dar a luz, não é assim? Literalmente. E a promessa vai surgir e a gente vai tomar posse da promessa. Existia uma promessa. Mas Deus disse a Abraão: Abraão, vamos fazer uma aliança comigo. E a aliança foi o seguinte, está escrito aqui. Deus estava dizendo a ele que todos os meninos, não é? Os meninos que nascessem até 8 dias, com 8 dias de nascido, era para simplesmente fazer o quê? Uma circuncisão. Eles deveriam ser circuncidados. Vamos só entender que nós estamos no Gênesis, no Antigo Testamento, amém? E aqui Deus estava fazendo uma aliança com ele. E a aliança de Deus, Deus disse: eu quero que essa aliança seja feita em toda a sua descendência. E além da sua descendência, todos os escravos, porque na época tinham os escravos, todos os escravos, homens, meninos, que nascerem, também serão circuncidados com 8 dias. Amém até aí? Aí a gente fica cheio de dúvida. E aí, como é que ficou a situação de Abraão? Deus disse: Abraão, a partir de agora, através dessa aliança que eu estou tendo com você, eu estou trocando o seu nome. Você deixa de ser Abrão e se torna Abraão, significando uma nova aliança, uma aliança que eu estou fazendo com você. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Era Deus dizendo: agora seu nome é Abraão. O que tinha de Abrão era o que ligava ao passado,
Mas muitas vezes o nome da gente está ligado a situações do passado, situações que nos perseguem, mas Deus diz, é momento de trocar o nome, de trocar uma filiação, de ter a filiação de Deus na nossa vida. Quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente faz também essa filiação, se torna filho obediente, porque quando a gente começa a ler aqui, era o Senhor dizendo o quê? Que ele fosse íntegro, não é assim? E que ele iria multiplicar a descendência dele. Deus fala para mim e para você nessa hora, ele vai multiplicar a sua descendência. Através dessa descendência de Abraão, vieram reis. A gente teve o primeiro rei de Israel, não é? A gente teve o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi. Isso tudo veio da aliança, presta atenção, veio da aliança de quem? Da aliança abraâmica, de Abraão. É uma aliança que Deus faz com você. Muitas vezes é necessário passar um tempo. Deus falou com Abraão, mas queria saber se ele estava crendo na promessa. E disse mais, sua esposa, Sarai, também vai deixar de ser Sarai e ser Sara. Eu tenho também uma promessa. A promessa é com vocês dois e o filho que vai nascer do ventre dela. Silêncio total. Quem vai acreditar numa história dessa se não tiver, não é, cheio do Espírito Santo de Deus? Deus, às vezes, ele lança uma proposta, vê mesmo, uma promessa, uma proposta para nós. Vamos dizer assim que a linguagem fica mais fácil da gente entender. E a gente faz, rapaz, esse negócio é para mim mesmo, Senhor, venha cá. É tão grande, porque as coisas de Deus, elas são muito grandes, as promessas de Deus, elas são grandes na nossa vida. Deus, ele não chega aqui para lhe fazer uma promessa pequena, ele só chega para fazer uma promessa grande, e é necessário você crer, porque a palavra de Deus diz o quê? Se creres, verás a glória de Deus, e a glória de Deus, para você ver, você tem primeiro que exercer a fé, tem que acreditar. Você tem que acreditar que você tem uma promessa. Quando Deus diz, vou eu salvar a sua família. Aí quando você olha para um filho, quando você olha para uma filha, quando você olha, né, para um esposo, quando você olha para aquela situação familiar, você faz, rapaz, eu não sou Tomé não, mas eu tenho que estar ligada na videira para acreditar numa grandiosidade de promessa que Deus está fazendo na minha vida, na minha parentela, na minha descendência, na minha família. A gente é a primeira pessoa a pensar. A gente pode nem falar, mas a gente pensa, não é? E glória a Deus que a gente pensa, e glória a Deus que o Senhor também vem e diz, filho, filha, eu lembro a vocês nessa hora, a história de Jó. A história de Jó é algo que todo mundo conhece, todo mundo sabe da história de Jó, mas o livro de Jó é aquele que verdadeiramente a cana, ela é torcida como caldo de cana. Quando a gente pensa que, não é, quando vai tomar um caldinho de cana, a cana passa a primeira vez, né? Aí o cara acha pouco, né? Pega, dobra de novo a cana. Vocês já viram? Aquela maquinazinha, né? Que hoje está mais moderna, estou falando daquela mais antiga, né? Aí dobra ali a cana e ela passa novamente. Mas rapaz, a bicha foi espremida a primeira vez. Aí depois vai espremer para sair o último caldinho ali da cana. Meu irmão, quando a gente começa a entender isso aí, faz, meu Deus, Deus deve estar fazendo isso, né, com a minha vida. Jó estava pensando dessa maneira, mas nenhum momento ele desistiu de servir a Deus. Livro de Jó, a cana é torcida. Livro de Jó, as lágrimas viram alimento. Como assim? A lágrima está caindo. Às vezes está caindo, né? E vai para a sua boca e você se alimenta da sua própria lágrima. Veja como é forte. O livro de Jó, ele é tão forte que quando a gente vai lendo, a gente começa a entender que de uma só vez, presta atenção, de uma só vez, os filhos e as filhas morreram de Jó. Os animais também morreram. As coisas foram assim, acabando
Deus foi, sabe, assim, provando até, sabe, ao último fôlego, vamos dizer assim. Jó ficou doente, Jó teve lepra, ele adoeceu, não é? Praticamente ficou a pele colada no osso. Quando a gente começa a ver pelos olhos espirituais de Deus, a gente começa a entender que Deus permite algumas situações, como permitiu. Eu trouxe aqui um exemplo, exemplificando através do livro de Jó, que Jó era aquele homem o quê? Íntegro, não era assim? Íntegro, fiel. Era igual aqui como a gente começou a ler, que Deus estava dizendo: Abraão, seja o quê? Íntegro, creia. Em outras palavras, creia em mim, eu sou todo poderoso, eu tenho poder para mudar situações e circunstâncias da sua vida. Comece a entender que não importa qual a sua idade, porque às vezes a gente escuta algumas pessoas dizerem: ah, mas eu já estou mais velha, né? Eu agora vou ficar só sentada no banco da igreja, só dando glória, né? E se eu estiver disposta nesse dia, ainda dou um aleluia, porque já estou no bônus da aleluia. E começa a contar essa história ao Senhor, e o Senhor só ali prestando atenção. Aí o Senhor diz: minha filha, meu filho, não tem idade para servir a Deus. Por isso que o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração hoje. É uma história de 99 anos, quando Deus fez uma aliança com Abrão e depois trocou o nome dele. O Senhor quer trocar teu nome nessa noite. O Senhor, Ele dá nome grande a quem é pequeno. É coisa do extraordinário. Porque quem é pequeno e Deus dá um nome, não é? E se torna grande, e se torna conhecido, e vai se sentar em cadeiras de honra, e vai ter honra na terra, sim, porque Deus é aquele que dá honra. Deus é aquele que muda quadros e situações. Não é verdade? Quem já é grande, mas grande que eu estou falando, é quem já tem, é muito fácil, dar mais alguma coisa, está tudo certo. Mas o extraordinário de Deus, como é o extraordinário de Deus? É justamente como Jó, que Deus mudou a sorte dele, mudou a situação dele, quando ninguém dava mais nada por ele. Mas rapaz, já perdesse tudo, perdesse filho, perdesse animal, perdeu a saúde, saiu perdendo tudo. Glória a Deus, ele só não perdeu a fé. Glória a Deus. E possa ser que você nesta hora esteja nessa situação. Estou quase perdendo a fé de tanta situação difícil, mas eu quero te dizer que o Senhor é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, no qual nos respalda a palavra 48 vezes para dizer: eu sou o Todo-Poderoso, o El Shaddai da tua vida, aquele que muda a situação, a circunstância e o quadro. O cenário não será mais esse, o cenário será outro. Através da sua descendência, o Senhor está dizendo, através da sua descendência terá multiplicação, terá pessoas de honra, filhos, netos, bisnetos. A gente precisa falar assim para a gente entender que quando o Senhor Ele quer honrar, e eu quero te dizer, Deus Ele quer sim te honrar. Por isso que Ele deixou aqui esse legado de honra, de honra. As pessoas podem até dizer para você, você parece uma pessoa iludida, você até parece uma pessoa louca, você, meu Deus, você é uma pessoa estranha. E vem tantas palavras assim, né, que julgam, não é? Pejorativamente, vem falar de nós quando a gente tem uma fé inabalável, porque a gente precisa todo dia buscar essa fé inabalável, dentro das situações, dentro dos problemas. As pessoas nos veem e diz: meu Deus, tem alguma coisa diferente ali naquela vida, naquela mulher, naquele homem, porque em tantas situações que ele passa ou que ela passa, tem algo diferente, e o algo diferente é o Deus de Israel na nossa vida, mudando situações e mudando quadros. Eu creio que cada um de vocês que está escutando essa palavra agora, já teve uma situação, seja ela em qualquer âmbito, em qualquer área da sua vida, que você olhou para a situação e disse: tá falido, tá quebrado, tá arruinado,
não tem mais jeito, seja o casamento, seja financeiro, seja na área da saúde, seja em qualquer área na qual o Senhor permitiu que você passasse pelaquela situação. Prova não mata ninguém. Prova, ela vem para nos firmar mais, para nos aperfeiçoar mais, para nos tornar mais forte. Por quê? Porque Deus, Ele quer fazer pessoas, homens e mulheres mais fortes, sensíveis à palavra de Deus, mais forte na situação, porque quando vier uma situação, não é assim? A gente está o quê? Mais forte. Está o quê? Mais preparado. E Deus disse, há uma situação na qual você vai usufruir em terra. E a gente faz, meu Deus, como é tão difícil muitas vezes de acreditar. E por que essa palavra hoje, por que essa palavra agora é para Deus dizer a você, que se você está achando que já fez tudo, que já precisa, né, se aposentar espiritualmente, Deus está dizendo que é o começo ainda. Enquanto fôlego você tiver, enquanto vida você tiver, você vai estar proclamando o nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor, e dizendo que Ele faz, que Ele opera maravilha, que Ele é o Deus de milagres. Sabe por quê? Porque é nesse momento de caos onde Ele se revela. Onde é que Deus mais se revela? Se eu fosse fazer uma pergunta a você agora e perguntasse, aonde mais Deus se revela? É no momento de caos, no momento de luta, no momento de luto, de perda, de tristeza, onde você acha que vai o quê? Morrer, que você acha que vai acabar, se acabar mesmo. E Deus faz, você não vai se acabar porque você tem um Deus que cuida de você. Você não vai perecer porque você tem um Deus que estende as mãos para te levantar e dizer, você é importante para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor disse, Ismael será o pai de um grande povo. Ismael será o pai de um grande povo, mas, eu estou lendo Gênesis 17, 21, mas a minha aliança será com Isaac. Repita comigo, mas a aliança de Deus será com Isaac. Amém? Presta atenção nisso. A aliança de Deus é algo que Ele está colocando como mais importante na sua vida. Aqui ele achava que o mais importante era o outro filho que ele tinha tido com Agar, que era o Ismael. Ele não era importante, ele era importante. Deus diz aqui na palavra que Deus o abençoou também, deu descendência abençoada, amém? Amém. A pedido, não é, de oração do pai Abraão. Mas, preste atenção aqui, mas a aliança que Deus estava fazendo, sabe, o projeto de Deus era com o outro filho. Por que com o outro filho? Porque era aonde Deus estava mostrando a glória dele. Porque através de Sara é estéril, não é? E Deus dando ali, abençoando o fértil dela, o ventre dela sendo fértil, né? Se tornando fértil para ter um filho, para gerar um filho já com muita idade, quase 100 anos. E Abraão também, com todo respeito, mas eram dois velhinhos, não é? Como é que eu digo? Eram dois velhinhos ali que estavam vivendo um novo de Deus. Eu estava tentando arrumar a palavra para encaixar nisso, não é? O novo de Deus. Como assim? Não tem isso para Deus se você tem 5 anos, ou 50, ou 90. Para Deus, Ele vê você como uma pessoa frutífera na terra. Glória a Deus. Então, a partir de hoje, começa a entender que Deus, Ele quer que você frutifique, quer que você creia na promessa, quer que você creia que a sua descendência vai ser próspera, porque nós oramos para isso, nós clamamos a Deus para isso. Senhor, que a minha descendência seja melhor,
Não é? Eu já falei isso aqui outra vez, que a minha descendência seja melhor do que o que eu fui. Não é assim? A gente vibra em saber que existe um legado e que esse legado outras pessoas, não é? Não só da nossa descendência, mas outras pessoas estão recebendo como herança. Amém? Recebendo como herança de Deus. Então aqui o Senhor disse: Ismael, você será abençoado, meu querido. Mas ele falando, né, para Abraão, dizendo que o filho seria abençoado, Ismael. Mas eu quero te dizer que Deus, ele dá uma porção dobrada naquela promessa que ele prometeu a você. Porção dobrada de Deus através daquela promessa na sua vida. Promessa de Deus, um milagre. Qual foi o milagre? O Isaac. Deus, ele está colocando o Isaac nas tuas mãos. Ele começa colocando o Isaac no teu ventre. Seja ventre, aqui é um ventre que eu estou falando, ventre espiritual, que isso é para homem e para mulher, amém? Não é só um simbolismo. Você começa a gerar aquilo que Deus já liberou para a sua vida. E tudo que Deus libera para a sua vida é algo muito grande. Não dá para mexer no que houve no passado, mas dá para fazer a partir de agora. Porque a página, ela é virada na sua vida. Quando houve a troca de nomes, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, era Deus dizendo: estou eu virando a página da sua vida. Você está entrando numa nova estação. Não dá para ressuscitar o que morreu. Não dá para chegar ali, pegar os cadáveres e dizer: ó, levanta, não é? Eu vou fazer aliança com vocês, circuncidando vocês. Não dá para fazer. O que passou, passou. Não tem mais o que fazer. Mas a partir de agora, isso é Deus falando, não é? Através dessa palavra. A partir de agora, faço eu uma aliança com você. E através dessa aliança, você e a sua descendência vão usufruir do melhor da terra. Glória a Deus. E o melhor da terra, a gente abre um gancho e abre um parênteses para falar um pouquinho de dízimos e ofertas. Quer comer o melhor da terra? Quero. Quem que não quer? Todo mundo quer. Quer viver o melhor da terra? Amém. Quer comer o melhor da terra? Amém. Mas a gente precisa dizimar. Dizimar com as primícias, não é? Ofertar e saber que a Bíblia diz que é dando que se recebe. Ah, mas eu já sei disso, eu também sei disso, mas é necessário que a gente lembre, que traga a nossa memória, a nossa lembrança, que a gente precisa fazer esse ato, não é? E que ação é essa? De dar, não é assim? Para que venha como porção dobrada para a sua vida. A lei da semeadura é uma lei que você planta e você colhe. E isso serve para dízimos e ofertas na casa do Senhor, para a gente entender que Deus, ele faz assim, dessa maneira. Quando a gente entende essa palavra dessa maneira, a gente começa a entender que Deus, ele faz aliança com você, porque Deus disse através dessa palavra. Abrão significa pai exaltado, e o Abraão significa pai de muitas nações. Quer dizer que a última parte é sempre melhor do que a primeira. O teu final sempre vai ser melhor do que o começo. Hoje eu conversava com pessoas e uma delas disse: eu sou desviada. Aí eu tomei um susto que eu estava falando, não é? E a pessoa mesmo que se intitulou dizendo que está desviada. E aí eu não podia ficar calada com isso. Eu disse: mas você pode voltar ao caminho do desvio. Você volta para o caminho do desvio. Onde você se desviou, segundo você falou essa palavra, não é assim? Você volta e continua a caminhada. Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui que Abraão, ele foi circuncidado com 99 anos. Por que com 99 anos? Porque antes Deus não tinha aparecido para dizer a ele
que estava fazendo uma aliança, preste atenção, mas com 99 anos Deus apareceu e disse: hoje, a partir de hoje, eu faço uma aliança com você. Então tem que ser de hoje, né, assim, para frente. Não tem como andar para trás, nem com Deus, nem com ninguém, a gente anda para trás. Então Deus, quando acabou de fazer uma aliança com ele, ele fez o quê? Foi ser circuncidado com 99 anos. Imagine a dor que deve ter sido, não é? Mas no mesmo dia ele também circuncidou o filho dele, quem? Ismael. Mas a promessa de Deus era que ele iria circuncidar todos os homens, não era assim? Todos os meninos, quando tivessem 8 dias de vida, que doía menos, né? Provavelmente, e ali já estava fazendo também aquela aliança, não é? Com Deus. Abraão fez a aliança dele. Hoje é noite de você dizer: eu faço a minha aliança com o Senhor. Quem está, não é, afastado dos caminhos do Senhor, é momento de voltar e renovar a aliança. Quem está com a aliança precisando dar um polimento nela, é hora da gente fazer o quê? Dar um polimento na aliança com o Senhor e dizer: Senhor, como o Senhor fez aqui com Abraão, que o Senhor falou com ele, com essa idade todinha, e ele creu na promessa, e ele automaticamente foi o quê? Circuncidar. Circuncidou ele, o outro filho, e saiu circuncidando os escravos e todos os homens que ali ele tinha. Tanto escravo que tinha comprado, como tinha adquirido, ele fez esse ato que era justamente dizendo: Deus, eu estou concordando com o que o Senhor me pediu. Vocês entendem o que é que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo para mim e para você, nesta hora: eu estou lançando uma promessa na sua vida, mas é necessário que você creia nessa promessa. É necessário que você diga: Senhor, através dessa aliança, eu irei prosperar. Eu irei crescer, eu irei frutificar, eu irei mudar. O que está morto na minha vida vai ressuscitar. Os meus sonhos que tinham morrido, eles vão ressuscitar, porque o Senhor é o meu El Shaddai. O Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que não perde nenhuma batalha. Quando o inimigo acha que você está perdendo uma batalha, é quando mais forte você está se tornando, e você se levanta do pó, se levanta das cinzas, e o Senhor começa a dizer: esta é a minha filha, é a filha da promessa, este é o meu filho, é o filho da promessa, é quem eu levantei da cinza, levantei do pó. E o inimigo acha que te destruiu, que te derrubou. Ah, meu Deus do céu, o inimigo não entende que você tem um Deus todo-poderoso, um Deus que não brinca de perder batalha. Ele entra para ganhar. Ele é o teu advogado, ele é o teu juiz, ele é aquele que tem a última palavra, é aquele que tem a caneta de ouro na mão, que quando ele assina, não sai uma tinta azul ou preta, sai o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, como carimbo do rei, dizendo: esta é minha, este é meu, ninguém toca nele, ninguém toca nela. Pode vir afrontas, mas essa é o meu escolhido, é a minha escolhida. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele escolhe a mim e a você. Por isso que a gente passa muitas vezes por tanta situação. Sabe por quê? Porque quando Deus vai dar algo muito grande a gente passa por situações tão difíceis. Sabe para quê? Para quê? Foi o que a gente falou no começo. Para crer na promessa, para saber se você está crendo na promessa. Você está crendo mesmo na promessa de Deus na sua vida? Você está crendo mesmo? Você crê que Deus faz uma transformação? Faz uma transformação de nome, faz uma transformação no caráter, faz uma transformação naquela pessoa que fazia coisas que desagradavam a Deus, mas hoje Deus disse: depois dessa aliança, entenda que eu tenho algo maior, muito maior, para ser realizado na sua vida. Às vezes a gente está tão enganchada na situação que a gente está vivendo, às vezes a gente está numa situação que todo mundo acha verdadeiramente que não tem saída. E vou confessar algo a vocês, que eu creio que vocês concordam comigo. Até a gente, às vezes, está numa situação tão difícil, que
que a gente olha para a situação e faz, meu Deus, até eu estou achando difícil de eu sair desse cenário. É um cenário no qual Deus permite que a gente viva na nossa vida. Mas eu quero te dizer que o nome do Senhor será glorificado na sua vida e você vai dizer, só o Senhor é Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu El Shaddai, Ele é o meu Redentor e Ele está vivo, Ele vive. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, amados, para nós orarmos. Vocês recebem essa palavra de Deus para a sua vida? Glória a Deus. Quando o Senhor diz, entre os seus descendentes haverá reis, Ele estava dizendo aqui a Abraão, Ele está dizendo a você, na sua descendência, você vai ter coisa boa. Eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus Cristo, através dessa palavra que foi proferida, e declaro nessa noite que a sua descendência, você terá pessoas da sua descendência frutífera na terra, pessoas que verdadeiramente vão dizer e vão fazer tudo aquilo que o Senhor preparou para a vida delas. Possa ser que a gente não consiga pegar todas as gerações, que a gente não vai conseguir pegar todas as gerações, mas eu quero te dizer que o Senhor te alcança hoje através dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Tem alguém no